Fala pessoal, beleza ou não, meu povo? Gente, é o seguinte, na semana passada eu disponibilizei para vocês um linkzinho do YouTube, né, de um videozinho, mas só que nem sempre a gente acha o conteúdo que a gente quer, às vezes está faltando alguma coisinha e tal, então de vez em quando eu vou gravar alguns videozinhos para vocês, como esse aqui, por exemplo, para a gente poder estar dando continuidade ao nosso conteúdo, beleza? E dando a continuidade, o nosso assunto hoje será aspectos demográficos europeu, beleza? Quando a gente fala de demográfico, a gente fala de população, tá? É a mesma coisa, serve como sinônimo nesse caso aqui. Então falamos demográficos, população. Então a gente vai entender como que acontece as características da população lá na Europa, tá? Quais são as características? Vamos lá. Primeiramente, a gente vê com a população mais madura, uma população que está entrando, a média da população, né, entrando na terceira idade, uma população mais velha, certo? Então, quando a gente analisa esse tipo de característica, o que a gente analisa? Tem muito idoso e muito adulto e poucos jovens e crianças, certo? Por quê? Se é uma população na média mais adulta e mais idosa, significa que tem muito idoso e adulto, e quando a gente fala de jovens e crianças, está reduzindo, tá? E aí entra um negócio que é importante, porque todas as vezes quando a gente fala de população, a gente tem que entender isso daqui, ó. O que é isso aqui? Uma pirâmide etária. Explicar rapidamente a ideia da pirâmide etária aqui, gente. De um lado nós temos as mulheres, símbolozinho aqui, e do outro lado os homens, tá? Cada barrinha dessa aqui é a quantidade de pessoas que nós temos, beleza? Então, essa aqui embaixo, essa coluna aqui de baixo, ela vai representar a quantidade de pessoas e essa pretinha aqui em pé vai representar a faixa etária. Então, o que está acontecendo aqui nessa pirâmide etária, né? A gente tem a faixa etária mais nova aqui são bebês e crianças, tá? De 0 a 4, 5 a 8, 9 a 12, tá? E vai subindo, até a gente chegar aqui 85, 90 ou mais, beleza? Essa aqui é a ideia. E aqui vai mostrar a quantidade, geralmente milhões, né? Quando a gente fala de um país específico, então a gente vai colocar milhões, que a população de um país chega a milhões de habitantes, né? Então milhões pro lado dos homens e milhões pro lado das mulheres, tranquilo? Então isso aqui é uma pirâmide etária, isso daqui demonstra o comportamento de uma população. Por quê? Aqui, por exemplo, nesse tipo de pirâmide, é um tipo de pirâmide jovem. Olha a quantidade de pessoas jovens que nós temos aqui, ó. Lembrando, a gente pode separar essa pirâmide. A base da pirâmide ela é constituída por crianças, adolescentes e jovens. Os adultos ficam aqui no meio da pirâmide e os idosos aqui no topo dessa pirâmide. Então, três grandes partes que nós podemos separar aqui nessa pirâmide, tá? Nesse caso, a pirâmide da Europa, ela não funciona dessa forma. Por que ela não funciona dessa forma? Aí entra um detalhe importante, que ela é velha, como nós já falamos. Mas tá, vamos colocar algo mais específico. A questão é que lá não só na Inglaterra, falar Inglaterra, mas não só Inglaterra, lá na Europa, as pirâmides passaram e estão passando por um processo de inversão da pirâmide etária. Ou seja, ao invés delas serem assim, está pegando esse formato aqui, ó. Ah, professor, nós já temos esse tipo de formato de pirâmide? Ainda não. Espera aí que tá batendo a luz, está ruim de ver, né? Ih, lasqueira, tá piorando. Mas vocês entenderam, dando para ver aqui, ó. Então, esse formato de pirâmide ainda ele não existe, mas devido à forma e comportamento que a população está tendo, futuramente a gente vai chegar a esse tipo de pirâmide aqui, ó. Tá vendo que ela inverteu? Ela está invertida, lembrando que a base é crianças e o topo são idosos, né? Agora, quais são as características para a gente poder chegar nesse tipo de pirâmide aqui? Ela ficar invertida. Vamos lá. Primeira característica importantíssima, ingresso da mulher no mercado de trabalho. Imagina bem, gente, quando a mulher ingressa no mercado de trabalho, a taxa de natalidade vai diminuir. As pessoas vão deixar de ter filho. Porque vamos imaginar aqui, qual que era, melhor dizendo, o papel da mulher na sociedade lá no início do século XX, 1910, por exemplo. Não estou falando machismo, não é questão de machismo, mas a mulher tinha um papel de somente cuidar da casa e dos filhos. Ela não trabalhava fora, certo? Então a mulher ela tinha mais tempo para ter mais filhos, comparado com nos dias de hoje. Aí quando a gente pega no final do século XX, início do século XXI, a mulher vai ingressar no mercado de trabalho.
o tempo que ela tinha antigamente não vai ser o mesmo tempo que ela vai ter hoje. Então o tempo da mulher foi reduzido. Por conta disso, vai ter menos filhos. Então, primeiríssimo fator é o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Beleza? Outra questão, avanço da medicina. Gente, o avanço da medicina ele interfere na questão da expectativa de vida. Porque a medicina foi melhorando, os medicamentos foram melhorando, novas tecnologias, novos equipamentos, as doenças foram perdendo espaço na medicina e a longevidade das pessoas vieram aumentando, a expectativa de vida aumentando, a média de vida das pessoas veio aumentando. Então, se a gente pega, antigamente as pessoas viviam em média lá 50 anos, a expectativa de vida, aí depois, 2 séculos mais na frente, aumentou e vai aumentando, e é lógico, isso vai depender de cada país, expectativa de vida, né? E óbvio, países mais desenvolvidos a expectativa de vida é maior, e países menos desenvolvidos a expectativa de vida é menor. No Brasil, hoje, a expectativa de vida ela gira em torno de 77 anos, tá? A pessoa que nasce hoje tem expectativa de 77 anos. Lembrando que a expectativa é uma média que é feita, beleza? Mas voltando à Europa, que é o nosso foco aqui. Quando nós falamos da Europa, então a mulher ingressou no mercado de trabalho? Sim. A medicina é avançada? Sim. Outra questão, terceiro fator muito importante. A utilização e o avanço dos métodos contraceptivos. O que são os métodos contraceptivos? Quando a gente fala de método contraceptivo, a gente está falando de camisinha, de vasectomia, laqueadura, que esses dois últimos aqui também interferem no avanço da medicina, que a medicina foi avançando e descobrindo novas metodologias para não engravidar mais. Né? Então, quando a gente fala de contraceptivos, são métodos que não permitem que a mulher engravide. Então, por conta disso, isso vai afetar diretamente na taxa de natalidade. Quando a gente fala de taxa de natalidade, são menos pessoas nascendo, né? Então tinha uma quantidade de pessoas que nasciam e devido ao avanço da medicina, ingresso no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos, não vai permitir com que essa taxa de natalidade cresça tanto assim, tá? Nós temos outros fatores também, como por exemplo, planejamento familiar, que antigamente as pessoas não tinham tanto planejamento assim como tem hoje. Então tudo isso são fatores que interferem. E por último a gente pode até mesmo falar sobre uma melhoria nas condições sanitárias, porque quando a gente compara principalmente na Europa, as cidades europeias eram cidades extremamente poluídas, onde o esgoto era atacado a céu aberto, não tinha nenhum tipo de encanação, tratamento de água, de esgoto. As condições sanitárias eram bem baixas, né? Bem precárias. E por conta disso, a expectativa de vida lá era pequena. Então vamos analisar. Quando a gente pega esses 5 fatores, mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, avanço da medicina, planejamento familiar e melhores condições sanitárias, isso tudo vai fazer com que as pessoas vivem mais, certo? A expectativa de vida aumente e a taxa de natalidade diminua. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente vai ter muito idoso e poucos jovens, tá? Isso é bom? Bem, quando nós falamos economicamente falando, isso não compensa, porque a maioria dos idosos já não trabalham mais, né? Então eles recebem a sua aposentadoria, porque é um direito que eles têm, beleza, tranquilo, e não trabalham e recebem essa aposentadoria. Então, olha, a gente está pagando a pessoa que não trabalha. Então, economicamente, isso vai pesando para o bolso do país, tá? Então, o jovem é bom porque o jovem está ingressando no mercado de trabalho, ele tem muitos anos de carreira, tudo bem que ele vai ganhar o dinheiro, né? Mas só que ele está trabalhando, ele está na ativa. E isso acaba sendo, economicamente falando, mais vantajoso para o país, tranquilo? Gente, a nossa ideia aqui não é prolongar muito, então depois eu vou entrar no outro esquema com vocês, que acontece na Europa também, que é um negócio importante, junto com essa inversão da pirâmide etária, que é a PEA, que é a população economicamente ativa, que é justamente essa introdução que eu fiz aqui agora com vocês, tá? Mas só que eu não quero prolongar muito, para não ficar um vídeo muito cansativo também, então a minha ideia é vir fragmentando os vídeos, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou passar para vocês essa população economicamente ativa e o que essa inversão da pirâmide etária afeta na população economicamente ativa. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem lá no grupo, no meu particular também, não tem problema nenhum. Assim que eu for lendo as mensagens, eu vou respondendo a vocês, beleza?
Um forte abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo.